Olá pessoal, eu sou o Franca Thaís, do canal História na Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a distribuição do conteúdo da plataforma do YouTube. E vamos falar hoje desse livro, A Era do Capital, Eric Hobsbawm. Tá? A Era do Capital, ele vem depois da Era das Revoluções, né? Está consolidada a Revolução, tanto na parte política pela Revolução Francesa, como na parte econômica pela Revolução Industrial na Inglaterra. Tá? Eu vou dar só uma lida na introdução, uma parte da introdução do livro. Não sei se vocês sabem, Eric Hobsbawm é um marxista, né? E ele vai dar o nome desse livro, basicamente, né? Porque nessa época está surgindo o Capital, Crítica da Economia Política, volume 1 do Karl Marx, né? Vale lembrar que foi em 1867 esse livro. Ele não vai publicar os outros dois, porque ele vai estar morto, né? Quem vai publicar vai ser Friedrich Engels. Vai pegar as compilações do Karl Marx, né? E vai transformá-las em livro, né? Então, Eric Hobsbawm, na introdução começa. Na década de 1860, uma nova palavra entrou no vocabulário econômico político do mundo capitalista. Portanto, parece apropriado chamar o presente volume A Era do Capital. O título também faz lembrar a todos nós que a mais importante obra do mais formidável crítico do capitalismo, O Capital, Karl Marx, né? O Capital, Crítica da Economia Política, de 1867, foi publicado nessa época. O triunfo global do capitalismo é o tema importante da história nas décadas que se sucederam a 1848. Tá? 1848, esse livro começa em 1848. Tá? Por quê? Porque houve a primavera dos povos, não é? Balançou os tronos europeus, a exploração da classe trabalhadora era insuportável, né? E tinha que se achar uma nova forma, né, de trazer um certo conforto, né, principalmente para a classe burguesa que domina a classe trabalhadora, né? Determinada pela, como Karl Marx diz, né, pela infraestrutura, determina a superestrutura, onde está a burguesia, que determina o Estado, determina associações, determina fundações, religiões, etc, etc. Né? E aí se controla a sociedade. Tá? Então, o que vai acontecer? Né? Lá no final do século XIX, né, vai haver o Congresso de Berlim, né? E sob o argumento do fardo do homem branco, né, de levar cultura para aqueles povos atrasados, vai haver a partilha da África à Ásia, né, a partilha dos continentes. Eles vão dominar os continentes. Por quê? Porque eles já estão na segunda fase da Revolução Industrial, né? Eles já têm novos meios de comunicação, telégrafo, telefone. Eles já têm novos meios de transporte, navio a vapor, tem os automóveis, tem a energia, tem a gasolina, né, que está surgindo com Rockefeller, né? Então, eles vão sentir necessidade de mais matéria-prima e mais mercado consumidor, tá? Então, eles vão para a partilha da África. Eles vão fazer uma partilha, por exemplo, pega o Congo belga junto com a Etiópia, junta tudo e aqui é só meu, né? E vão juntar etnias diferentes, etnias inimigas milenares, e vão colocar tudo junto, né, para exploração, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo do que foi a partilha da África. Só no Congo belga, né, o Congo belga, que a Bélgica dominou o Congo, mataram-se metade da população congolesa. 15 milhões de pessoas foram assassinadas na partilha da África, né? E 25% da população do Congo foi mutilada, ou perdeu uma mão, ou perdeu uma perna, né? Por não atingirem a determinação de exploração de seringa, por exemplo, né? Do líquido da seringa, da seringueira, né? Eles não conseguiam atingir e eles tinham membros amputados, né? A busca de matéria-prima, né?
E a concentração populacional também da Europa, né? Se tem muita oferta de produtos, a população cresce, eles precisam redistribuir também. Então eles vão partilhar a África, né, para ter comércio, para exploração, né, e também, né, para poder ampliar seus domínios de venda, de enriquecimento, né? E isso, né, sob o fardo do homem branco, né, os benefícios, né? O mercado burguês, é claro, vai crescer, né, com a exploração e com a exportação, né? A partilha vai trazer a Bela Época, também chamada de Belle Époque, né? É uma paz, né, que é também uma paz, por trás da paz, uma paz armada, né? Há desconfiança das próprias nações europeias, principalmente com o nascimento da Alemanha, que é o segundo Reich, né? O terceiro Reich vai ser a Alemanha de Adolf Hitler, né? Benefícios da exploração colonial, né? Os mercados financeiros também vão estar, né, a pleno vapor, né? E o avanço, né, da cultura, né, do desenvolvimento econômico da classe média burguesa, né, tanto cultural como social, como econômico, né? Então eles estão vivendo muito bem. O trabalhador continua explorado como sempre, né? Eles haviam tido a última tentativa em 1848, né? Vai ter o assalto ao céu, que Karl Marx vai chamar, que é a Comuna de Paris, de 1871, né? Onde está havendo a guerra entre a Prússia e a França, né? Pela Alsácia e pela Lorena, e isso vai levar a consequências graves depois no Tratado de Versalhes, tá? O desenvolvimento econômico-cultural da classe média burguesa, o surgimento do cinema, né, tá surgindo nesse momento também, né, na era do capital, né, e de um lado vai estar duas potências, grandes potências, que é a França e a Inglaterra, e do outro, a Prússia, que está se unificando, se tornando um terceiro Reich, o segundo Reich, que é a Alemanha. Não é mais principados, agora a Alemanha, que é a parte dela também, maior ou igual, porque ela é uma maior potência, né? Até hoje a Alemanha é a maior potência da Europa, tá? Então vai haver várias disputas no campo político, econômico, sociológico, diplomático entre esses países, né? Devido a espaços, né? Que cada um tem, né? Por exemplo, Portugal quer uma parte que vai de um lado a outro da África, né? Vai ficar conformado com Moçambique e Angola, né? A Inglaterra vai sair a maior vencedora, ela vai ter a maior parte da África, mas também da Ásia, né? Ela vai ter a Índia, vai ter a China, né? Então ela vai ser a maior beneficiária dessa partilha de exploração, que vai durar, né, até, né, a Alemanha reivindicar de fato e começar a criar alianças contrárias, né, que vai levar, que na era dos impérios, vamos estar se aproximando, né, que aqui vai de 1875, quando acaba aqui a Era do Capital, a 1914, né, que são os presságios que vão dar fundamento à Primeira Guerra Mundial, que Eric Hobsbawm vai falar na Era dos Extremos, tá? Mas a Era do Capital é a era onde o capital se expande, né? Ele necessita de matéria-prima, ele necessita de mão de obra, ele necessita de mercado, né? E ele necessita de redistribuição populacional, de ocupações populacionais. E quem vai ser usado para isso, né? Quais países, né? Tanto os países africanos como os asiáticos, que são os mais frágeis, né? Os que não estão ainda sob julgo da Revolução Industrial, não estão sob julgo da burguesia, né? E a desculpa é levar, né, cultura, levar, né, o cristianismo, levar o fardo do homem branco para esses homens que não são civilizados ainda,
né, sob a lógica do darwinismo social. Por quê? Se eles não acompanham a nós, é porque eles são inferiores a nós. E é preciso que nós levemos essa cultura, esse desenvolvimento, que nada mais é do que a exploração do continente africano, que vai durar quase 70 anos. Né? O continente africano ele só vai começar a ser descolonizado na década de 70, né? Mesmo depois de ter acontecido a Segunda Guerra Mundial, mesmo depois de Adolf Hitler quase ter tomado a Inglaterra ainda continuará, né? Ela não quer ser colônia, mas ela coloniza outros países, né? Inclusive como a Índia de Mahatma Gandhi, que só vai se ver independente em 1947, né? A China só vai se ver independente em 1949 e assim por diante, tá? Então Eric Hobsbawm vai tratar desse período, né? A era da capitalização da burguesia, né? Através da exploração liberal burguesa, né? Dos países menos favorecidos, né? Pelo poder econômico, ok? Até a próxima.